Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ed Melo e este é o seu programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Seja muito bem-vindo ao programa Personalidades para todo o Brasil e o mundo. A você, o meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua presença, nos acompanhando pelas principais plataformas digitais e também a principal emissora de TV de todo o Brasil. Fique ligado você também, porque você é sempre o nosso convidado especial. Informação, credibilidade, agregando valor a todo momento para você que está em casa curtindo e acompanhando o nosso programa. Hoje um dia muito especial. O nosso convidado, diretor comercial, escritor, palestrante, também é trainer em PNL, programação, neurolinguística. Com certeza vai nos apresentar todo o seu trabalho, toda a sua dinâmica, alcançando milhares de pessoas, colaborador da Casa do Cristo Redentor, claro, e também como diretor de comunicação e marketing voluntário. Falando desse trabalho, desta dinâmica toda, ao meu lado, o meu querido amigo Orlando Nussi. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, Ed. Obrigado a todos aí e espero que a gente possa compartilhar informações muito bacanas aí sobre esses trabalhos. Tenho certeza que sim. Orlando Nussi fazendo todo esse trabalho que alcança milhares de pessoas, e não é só isso. Quando você decide trabalhar em prol do outro, ainda fica um pouquinho mais complicado. Você se dedica, você se entrega, você quer que a pessoa cresça cada vez mais. E é um pouco de tudo isso que você faz, né, Orlando Nussi? Você, às vezes, se preocupa até mais com o outro do que contigo mesmo. Fale um pouquinho desse seu trabalho, há quanto tempo você vem escrevendo e, obviamente, o que te inspirou nesse trabalho. Porque a inscrição, a questão da escrita não é para todo mundo. Porque você entrega uma mensagem onde a pessoa vai se encontrar, onde a pessoa vai analisar. Portanto, me fale um pouquinho dessa sua escrita, quantos anos você escreve e esse trabalho magnífico que vamos começar a entender a partir de agora. Bom, Ed, na realidade é assim, eu comecei a escrever, o primeiro livro foi em 2001, mas a gente já fazia um trabalho desde 97, um trabalho nas comunidades, um trabalho social. E aí o que acontecia? Nós reuníamos os amigos e cada um dava um determinado valor e a gente fazia a compra dos brinquedos para distribuir lá para as crianças. E como vem um ano, vem outro, e um amigo deixa de contribuir, um outro deixa de contribuir no outro ano. Vai ficando um pouquinho mais difícil. Isso, vai ficando mais difícil. E eu sempre gostei muito de histórias, então, na realidade, esse meu gosto por histórias já vem de muitos anos. E aí eu resolvi em 2001, então, reunir histórias e montar um livro, né? E foi o que eu fiz. Então, eu preparei o primeiro livro e lancei com ajuda, aliás, foi sozinho, foi vamos dizer assim, com recursos próprios. E eu imaginei que seria só aquele livro. Só o que aconteceu? As pessoas começaram a falar, poxa, eu podia escrever mais. Eu falei, não, mas olha, mas para mim fica pesado, porque eu já fiz a minha contribuição. E aí um amigo sugeriu, falou, escuta, por que você não faz o seguinte? Reúne alguns amigos e cada um entra com uma cota e aí você faz os outros. Eu falei, poxa, legal a ideia. E não foi realmente muito difícil não, porque os amigos que já tinham adquirido, que tinham comprado o primeiro livro, certo, já entraram no segundo e aí foi muito bom, porque aí engatou. O entusiasmo das pessoas colaboraram demais para o crescimento, não é isso? Exatamente. Então, isso que me motivou, ou seja, uma necessidade, mas no fim depois a gente acabou, vamos dizer assim, ultrapassando tudo isso, né?
E tudo isso se tornou em Histórias Maravilhosas. Isso, Histórias Maravilhosas. Por que o nome Histórias Maravilhosas? É interessante, né? Porque eu pensei assim, qual que seria o título? E eu pensei em Histórias Maravilhosas, só que quando eu fui fazer o primeiro livro, e assim aconteceu nos demais, certo, eu achei muitas frases edificantes, frases que poderiam chamar a atenção das pessoas e tal, dar um cliquezinho. Virar a chave. Isso. Eu falei, poxa, mas aí também tinha algumas dicas que eu gostaria de dar, que eu reuni. E aí eu falei, então por isso que ficou Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas. E né? é um nome que chama a atenção, né? Eu quero ouvir histórias maravilhosas, muitas vezes para agregar Sim. valor, muitas vezes para entender, a ter como exemplo, não é isso, Orlando? Exatamente, exatamente. É esta linha desses 20 volumes que você tem com histórias maravilhosas. Exatamente. Nós falamos agora da importância dos livros, sabemos também do alcance necessário para com as pessoas, jovens, adultos, crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses objetivos literários e, obviamente, filantrópicos que você trabalha com eles. Fala Então, um pouquinho sobre as histórias maravilhosas na área literária e filantrópica. O que acontece, esse trabalho ele tem realmente dois objetivos. Um que é o literário, que é justamente porque não basta só ser a história. É importante que a história ela traga algum significado, ou melhor, uma ressignificação para a pessoa que está lendo. Então, é importante que aquela história faça com que aquela pessoa possa enxergar o problema dela através daquele personagem, certo, identificar que aquele personagem tem algo semelhante ao que ele tem e ele descobre vamos dizer assim, uma alternativa que antes ele não conseguia descobrir. Então, essa é a proposta literária, fazer realmente mexer com a pessoa. E a filantropia é por quê? Porque desde o início desse trabalho, desse projeto, utilizar os recursos para os trabalhos sociais que a gente continua fazendo. Os livros, eles foram fechados em 20 volumes, né? Tá. Porque eu achei interessante concluir essa coleção, embora eu continue fazendo outras coisas, mas esse daí ele está concluído em 20 volumes. Certo. E aí a gente continua usando os recursos para os trabalhos sociais que a gente participa, inclusive na Casa do Cristo, que a gente vai ter oportunidade talvez de falar. Casa do Cristo também. Para adquirir, qual o caminho que a pessoa, já pegando esta seara, para a pessoa poder entender, tendo em vista que é um trabalho literário e filantrópico, sabe da importância da ajuda, da autoajuda e automaticamente as pessoas. Qual é o caminho hoje, Orlando Nucci? São redes sociais, telefone de contato? Como a pessoa pode adquirir esse volume com 20? Ela, na realidade, buscou na internet e vai encontrar em muitas lojas, mas certo, a gente sempre orienta a pessoa para ela poder receber os livros mais rápido, ao invés de comprar em outros lugares, porque até aquela distribuidora receber os livros e poder mandar, às vezes demora e às vezes o custo é mais alto. Certo. Então, entrar direto no site da editora, do projeto, que é historiasmaravilhosas.com.br, lembrando sempre que histórias com H, né? Sim. historiasmaravilhosas.com.br, e lá tem a loja para a pessoa comprar os livros. E interessante é que a editora ela manda qualquer quantidade. A pessoa comprou um livro, ela vai receber com frete grátis lá. Eu não me lembro, se não me engano, deve estar R$24 ou R$25. Entendi. O livro já incluído o frete, ou seja, a pessoa não vai ter nenhum custo a mais sobre isso. São 20 livros. São 20 livros. Eu quero iniciar a leitura. Histórias Maravilhosas. Qual o livro que você me aconselha a adquirir? O primeiro a adquirir desses 20 livros, o que você opta, qual é a orientação que você nos passa? Essa pergunta sempre me fazem, né? Porque a pessoa fala, olha, eu quero começar a ler, é legal começar pelo número 1? Certo. Eu falei, olha, você pode começar com qualquer número, mas se você quiser uma sugestão, comece com o número 20. Por quê? Porque o 20, ele leva as imagens das capas de todos os livros anteriores. Que interessante. Olha aí, os livros estão aí, ó, na tela já. Então, isso aí. A gente pode ver ali o número 20, se a pessoa verificar na quarta capa, ou seja, o verso do livro, certo, ele vai encontrar as capas dos 19 livros anteriores. E mais, dentro do livro,
existe um folheto, um livreto que acompanha, falando sobre todos os projetos sociais e também tem a relação de todas as histórias que tem nos 20 livros. Está aí na tela o livro legal. Número 20, frases, dicas e histórias maravilhosas. E detalhe, você vai ter informação completa da coleção e vai se informar e se interessar ainda mais. E aquele cuidado que a pessoa, mas eu vou ler a última história, não. Sempre tem um tema diferente para cada livro, é isso, Orlando? Sim, com certeza. A pessoa pode... o final da história não está no 20. Não, na realidade, como são 20 metáforas, 20 histórias, ele é diferente, por exemplo, de um livro que você pega, um romance, por exemplo, e você está lendo, e você desviou sua atenção em algum momento, você tem que voltar um capítulo, voltar dois, para poder entender, para poder dar sequência. Nesse não. Se você leu uma história e não conseguiu entender, esquece, ela não era para você naquele momento. É verdade. Ela talvez vai ser legal lá na frente, num outro momento, porque vai depender muito do que a pessoa está passando naquele momento. Está sentindo naquele momento. Naquele momento. E detalhe, você pode pegar o livro, está aqui comigo, ó, o volume 20, o número 20, e pode, obviamente, Admelo, mas eu vou ler a primeira página. Não, você pode simplesmente abrir o livro. Abra e leia histórias maravilhosas para você acompanhar. Como ser humilde. Era uma vez um jovem, ele bem sabia que se tornasse humilde, seria uma pessoa melhor, mas feliz e mais conectada a Deus e ao sagrado. Está aqui, uma frase simples que pode tocar você e as pessoas, escrita pelo meu querido amigo Orlando Nussi. É isso, Orlando? É isso mesmo. Abrir e ler. Abrir e ler. Simplesmente, a qualquer hora, a qualquer momento, no seu escritório, no seu intervalo de almoço, naquele momento especial, aquele momento de tribulações, não é isso, Sim, Orlando? Leia, entenda o que realmente a vida tem para te oferecer e nada melhor do que abrir um bom livro. Ao meu lado, Orlando Nussi, escritor, palestrante. Falando em palestra, Orlando, o livro te levou à palestra ou a palestra te levou ao livro? Não, na realidade eu não pretendia fazer palestras, né? A ideia era só os livros mesmo, só as histórias. Certo. E aí o que aconteceu? As pessoas se interessaram tanto que acabam me convidando para fazer palestra. Evidentemente, se eu vou fazer uma palestra numa empresa, certo, e aí eu procuro saber o que é que eu vou falar para aquelas pessoas que vão estar assistindo. Os colaboradores. Exatamente. Sim. Então eu vou pegar histórias que vão ser interessantes para aquelas pessoas. Eu vou fazer uma palestra numa faculdade. Opa, então eu vou ver o que vai ser para os alunos. Isso. Eu vou fazer num colégio, numa escola, porque eu gosto muito de fazer palestras assim em escolas, em faculdades. Gosto muito do EJA, sabe? O EJA é o ensino para jovens e adultos. Isso. Muito interessante. Você não tem ideia, talvez até tenha, porque você é um camarada muito inteligente, que eu admiro muito. Agradeço. Mas você, quando você vai fazer uma palestra numa escola e aquelas crianças estão ali, e às vezes elas não estão tão interessadas. É bacana e tal, né? Mas é para os professores, porque às vezes a ideia, a mensagem acaba sendo melhor assim. Mas quando você faz para o EJA, que é o ensino de jovens e adultos, é muito interessante, porque aquelas pessoas, elas não estão forçadas, elas estão lá porque elas querem aprender. Isso. E aí, lógico, é muito bacana. E quem quer aprender fica muito mais fácil. Muito, muito melhor, né? As pessoas captam a informação rapidamente, querem se alimentar do que está sendo dito. E eu faço muitas palestras, mas muita mesmo, em casas espíritas. Aí, logicamente, embora os livros não sejam livros espíritas, elas são sim usadas, tanto que ela pode ser usada por padres, por pastores evangélicos, tem muitos que inclusive compartilham comigo as emoções dos livros, né? Certo. Mas em casa espírita é mais fácil porque, por eu ser também um estudante da doutrina, aí eu consigo levar as palestras. Eu pego, por exemplo, capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo,
ou então outro trabalho dos livros de Kardec, e aí eu faço um link daquilo que a gente vai falar e levo mais ou menos 10, 12 histórias para contar, para representar aquilo. Aliás, Jesus fazia isso, ele nunca deu conselho para ninguém, ele sempre contava uma parábola, que na realidade é uma metáfora, é uma história. Ele, não que eu queira me comparar a ele, pelo amor de Deus, né? Nunca. Mas ele não dava conselho. Quando ele via uma situação, as pessoas iam lá, perguntavam alguma coisa, e falavam, olha, havia um senhor, dono de uma fazenda, e aí ele vai, e aí aquela história toda levava aquela pessoa, aquelas pessoas a compreenderem o que seria melhor fazer, ou seja, ele não deu conselho, ele só falou que é melhor fazer aquilo ali. E qual é a diferença, pegando esse gancho, entre o conselho e a metáfora? Então, já você responde, intervalo comercial, eu já volto, fique por aí, personalidades comigo, Ed Melo. Um circo diferente chegou, trazendo a novidade a você. O circo espacial chegou, a nave espacial vai decolar. Perigo, emoção e fantasia, tem muita cor, muita magia. Sob a luna colorida vem que o circo espacial chegou, trazendo a felicidade a você. O circo espacial chegou, o show vai começar. Tem trapezista, malabarista, no picadeiro a vida por um triz. O bom do circo é que a gente sai sempre feliz. Circo espacial. Voltamos com o programa Personalidades. A você o meu muito obrigado, o meu abraço pelo carinho, pela audiência. Ao lado do escritor, palestrante Orlando Nucci, falando da sua coleção de livros, histórias maravilhosas que você deve acompanhar, ler e ter na sua casa. Histórias maravilhosas para o seu dia a dia, para a sua vida, intelectualmente para os seus pensamentos, para que você possa também fazer com que as pessoas que estão à sua volta possam ter esse sentimento de alegria, de bondade, de bem-estar. Tudo isso está no livro, Orlando Nucci. Sim, com certeza. Não é verdade? Com certeza. Esta emoção está no livro. E eu perguntava a você qual a diferença entre o conselho e a metáfora. Sim, é interessante, né? Porque quando uma pessoa identifica no outro alguma coisa que ele acha que, poxa, tá legal, ele diz assim, posso te dar um conselho? O que a outra pessoa diz? Você que está nos acompanhando, de repente vai dizer assim, claro, eu gosto de conselho. Mentira, Ed, mentira, viu? Ninguém gosta de conselho, porque conselho, ele vem bater na crença, ele bate no meu nariz, assim, é como se ele desse um murro aqui dentro, no meu nariz. Por quê? Se eu faço o que eu faço, da maneira como eu sou, é porque eu aprendi assim desde criança, vem lá desde papai e mamãe, e eu sou assim mesmo, e aí a pessoa vem dizer que... E o conselho me desvirtua daquilo. Aí, não, mas aí a pessoa dá o conselho, certo, né? Porque já que ele aceitou, vai ouvir. Mas não dá nenhuma garantia de que aquele conselho vai ser seguido. Entrou num ouvido e saiu no outro. Ou seja, não adiantou nada. Mas se ao contrário, se ao invés de dar um conselho, dizer assim, eu vou te contar uma história. E aí, a história é legal, porque a história não tem nada a ver comigo. Então aí começa a contar a história. Olha o tamanho da inteligência. Aí o que acontece? Na história, a pessoa que está ouvindo, e isso é importante, que a pessoa conte uma história, é que ela possa fazer com que, dentro da programação neurolinguística, chama-se rapport. É como se o personagem, ele se integrasse ali ao leitor ou ao ouvinte, e ele fica muito à vontade, porque ele percebe que o personagem tem alguma relação muito semelhante. Uma semelhança. Puxa, e aí ele fica assim, aí quando ele percebe que o personagem resolveu a situação dele de uma outra maneira, de uma forma diferente, naquele momento abre um leque de possibilidades, ou seja, não chocou na crença, porque ele fala, puxa vida, eu posso fazer também. Se ele pode, eu também posso. Exatamente. Então, a ideia é essa. E a gente até tinha falado no bloco anterior,
que a gente estava falando sobre Jesus. Jesus não dava conselho. Verdade. Jesus, alguém vinha e perguntava alguma, olha, é certo, e aí ele contava. Existiam fazendeiros. E ele, em cada lugar ele contava uma história diferente, na realidade chama-se de parábola, né? Isso. Porque qualquer ideia de parábola é alguma coisa que é semelhante, né? Então, justamente para isso, que a pessoa ela se identifica com aquilo e aí ela sabe qual é o caminho que ela vai seguir. Ter o ponto de equilíbrio. Se ela vai seguir ou não, aí eu não sei. A mensagem foi passada. Mas a ideia, e também ainda, complementando a sua pergunta sobre a diferença, a gente poderia, metaforicamente, dizer o seguinte, fazer um paralelo aí, que o conselho é um remédio químico, é um remédio alopático. Aquele remédio químico. E a metáfora é um remédio homeopático. Qual que é a diferença? Alopático pode te trazer consequências ruins, pode fazer mal. O homeopático, se ele não te curar, ele também não vai te mata. Não, ele não vai te desalinhar ali. Ele tá tudo bem e tal, vai na outra. Não causou reação nenhuma. Exatamente. Continua no 0 a 0. Exatamente, essa é a ideia. Informação, meu amigo. Esse é o programa Personalidades, trazendo grandes pensadores, pessoas que realmente vão agregar valor ao seu dia a dia. Ao meu lado, Orlando Nussi. Histórias maravilhosas, viu? Acesse as redes sociais, acompanhe e adquira. Orlando Nussi, você tem uma relação muito forte também com a Casa do Cristo, Sim. que é uma instituição maravilhosa, que acolhe mais de 1000 crianças, faz um atendimento às pessoas que necessitam realmente. Os eventos acontecem na Casa do Cristo para angariar fundos, né, para que a casa possa funcionar bem. Fala um pouquinho da sua relação com a Casa do Cristo, sobre a instituição, como funciona e até mesmo quem quer colaborar e participar dos eventos. Legal. Bom, a Casa do Cristo, eu e minha esposa somos voluntários lá. Também fazemos parte do grupo diretivo da Casa do Cristo. Certo. E a Casa do Cristo, ela tem lá vários projetos. Nós temos lá os projetos conveniados. As imagens estão aí, ó. Essa imagem é de bingo, tá vendo? Certo. É um bingo que a gente faz, esse aí normalmente na festa junina. Tem outros eventos também, mas esse maior talvez seja o da festa junina mesmo, que a gente está vendo. Aliás, vamos ter na festa em junho e julho, e aliás a gente sempre conta com a presença de você e de toda a sua equipe lá. É um prazer enorme poder colaborar. Né? Mas a Casa do Cristo, ela tem lá, são os projetos, nós temos são projetos conveniados com o poder público, que seriam as creches. Nós temos 3 creches. Nós temos o projeto o NASPD, que são pessoas com deficiência. Nós temos o projeto CCA, que são crianças que estudam lá no contraturno de aulas. Certo. Né? Nós temos também... Ou seja, vão para a escola e ainda tem o complementar da Casa do Cristo. E aqueles que vão, por exemplo, criança que vai na parte da tarde, ela vai de manhã para a Casa do Cristo. Certo. E o contrário também, quem vai à tarde para a escola vai de manhã para a Casa do Cristo. Quem vai para a escola de manhã, à tarde vai para a Casa do Cristo. Todas elas têm alimentação todinha lá na Casa do Cristo. E esses projetos são conveniados com a prefeitura, então nós vamos dizer assim, nós somos parceiros da prefeitura. A prefeitura ela financia isso aí, embora não sobre recursos, porque a gente tem prestação de contas e tudo isso. E nós temos também lá outros projetos, que nós temos lá os trabalhos é um trabalho chamado Família Solidária, né? Entendi. Nós temos o projeto Amar, que cuida de gestantes, Famílias Solidárias são de famílias. Nós temos o projeto Pão e Amor, que é distribuição de alimento normalmente é no centro de São Paulo. Então, quem tiver interesse, quiser conhecer, nós temos nós temos lá outros trabalhos lá também, nós temos lá uma escola de panificação, né? É muito interessante, eu acho que valeria a pena a pessoa conhecer. Agora, sobre se você me permitir... E detalhe, tem um bazar também lá. Sim, o bazar. Um trabalho maravilhoso que você pode adquirir produtos à vontade, viu? Exatamente. Uma coisa muito interessante, já que, se você me permitir... Por favor. Nós vamos ter agora em abril, né, que nós somos próximos. Certo. Dia 6 de abril nós vamos ter lá a Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Apaixonado, gosto. Que vai ser o 10º ano que eles fazem lá. Eles doam todos os anos, eles viajam muito, Brasil e exterior, mas no começo do ano, março ou abril, eles sempre doam uma apresentação lá, onde nós teremos a apresentação da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, no nosso teatro, que é no Teatro Nelson Lobo de Barros, que é dentro da Casa do Cristo. Sim. E nós também depois, o pessoal que vai assistir lá no teatro, vai ser às 18 horas, às 20h30,
vai ter um jantar mineiro. Olha que maravilha. Né? Nós temos poucos ingressos, se a pessoa tiver interesse, procura, entre em contato comigo ou entre em contato lá na Casa do Cristo, tem muito pouco mesmo. A secretaria à disposição lá, aberta para atender sim, os com pedidos. certeza, com certeza. Eu vou colocar aqui o telefone. Por favor. É 3058-6211, ramal 215. Aí fala lá na recepção, lá que o pessoal vai dar mais informações. Né? E se a pessoa tiver a oportunidade, vá lá, porque é muito legal. Eu acho que você já teve a oportunidade de conhecer lá o maestro Rui Tornese, que é ele Lucas que é Tornese, um dos grandes musicistas. Exatamente. Espetacular. Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Exatamente. Fizemos já uma reportagem com eles maravilhosa. E estarão na Casa do Cristo em março? Não, vai ser no dia 6 de abril. 6 de abril. Dá tempo de você adquirir os ingressos. Mas tem que ser antes a reserva dos ingressos, a compra dos ingressos. As pessoas perguntam, mas o valor? O valor do ingresso que contempla já o show e mais o jantar, R$120 por pessoa. Certo. Se a pessoa comprar em grupos acima de 3, o valor vai sair R$100. Então já ajuda bastante. Já aí, tem né? desconto, viu? Diz que você ouviu aqui no programa Personalidades, o Orlando Nussi já passou os valores, só ligar na secretaria, você viu no rodapé o telefone e faça contato. Colabore, vá muito além do que assistir esta bela apresentação da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, o maestro Rui Tornese, grande abraço, Lucas Tornese, toda a equipe, musicistas maravilhosos que ensaiam o ano inteiro, a todo momento, para fazer sempre uma bela apresentação. Orlando Nussi, vamos chegando ao final do nosso programa. Poxa. Rápido demais, dinâmico demais, muito informativo, mas eu não posso deixar de pensar aqui dos seus livros algumas mensagens para que você deixe a reflexão de cada um deles. Não é isso? O livro 1, Fazendo a Sua Parte. O que dizer sobre isso? Na verdade, eu fiz diferença, acho que é o título da história que eu separei para a gente. Isso. Ela conta a história de um escritor que ele morava ali numa casa próxima à praia, e todas as manhãs ele ia passear para fazer suas reflexões, depois ele fazia os seus escritos. E aí ele estava caminhando e o sol muito forte, e ele viu assim ao longe uma figura de alguma coisa que parecia alguma coisa que bailava, que dançava assim. Ele foi se aproximando e ele viu que se tratava de um menino. O menino então pegava as estrelas do mar que estavam na areia e atirava para o mar. Ele pegava aquilo lá e atirava para o mar. E aí o escritor perguntou: garoto, o que você está fazendo? Ele falou assim: não, é que hoje o mar está muito bravo, está jogando as estrelas do mar aqui para a areia, o sol está muito forte e eu preciso devolver elas para a água para que elas não morram aqui. E aí aquele homem falou assim: mas escuta, que diferença que vai fazer? Imagine, você viu quantos quilômetros nós temos de praia? Quantas estrelas do mar nós temos aí caída? Que diferença que faz você devolver uma ou outra? E aí o menino pegou mais uma e atirou para o mar e falou assim: para essa eu fiz diferença. Então, Ed, é importante isso. Não importa o que o outro está fazendo, é importante o que eu posso fazer. Eu tenho que estar fazendo, alguma coisa tem que estar fazendo. Faça a sua parte. É uma das histórias. Na verdade, trecho. Não, é uma das histórias que estão nos livros, fazem parte aí de 1004 histórias que tem na coleção toda, né? Muitas histórias para contar. Orlando Nussi, redes sociais também, se eu buscar Orlando Nussi. Também vai encontrar no Facebook, vai encontrar no Instagram. O nome é esse, Orlando Nussi, N-U-S-S-I, né? N-U-S-S-I. Tem muita gente que acaba escrevendo com C, entendi. Mas são dois S. S-S-U. S-S-I. S-S-I. Nussi. É isso aí. Só agradecer. Mestre Orlando Nussi conosco aqui no programa Personalidades. Meu abraço, muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, volte mais vezes. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Grande abraço a você também que está em casa acompanhando o programa Personalidades. Não fique de fora, compartilhe, dê o seu like, esteja conosco nas redes sociais e também pela televisão. Muito obrigado. Personalidades comigo, Ed Melo, entrevista com informação e credibilidade para você.